Profissionais da área da educação fazem um alerta relacionado ao uso do chamado ChatGPT. É que essa utilização da inteligência artificial nas escolas pode até trazer benefícios. Beleza, ok. Mas o uso da ferramenta, dessa nova e fascinante ferramenta, precisa ser usada. Já vi, inclusive, o desenvolvimento dessa ferramenta. A garotada precisa usar com muita consciência e responsabilidade também. Vamos ver? Então balança aí, por favor. Lívia é uma das milhares de alunas que usam o ChatGPT. Para ela, o instrumento ajuda e facilita o aprendizado, principalmente na área da redação, já que está no 3º ano do ensino médio e prestes a fazer o Enem. Eu acho que dependendo da maneira como você usa, facilita muito. Até porque, principalmente, pessoas como eu que têm dificuldade, às vezes, em achar as causas de uma redação, de um tema, assim, que você não sabe muito. Às vezes, até os próprios textos motivadores não te ajudam. Então, eu acho que ele ajuda muito nesse quesito, assim. O pai sempre faz questão de ficar de olho e monitorando a maneira como Lívia faz o uso da ferramenta, só por precaução. Tanto ela, né, e todo mundo lá em casa foi iniciado na tecnologia bem cedo, né? Mas a gente sempre monitora, vê o que está acontecendo, vê o que eles estão acessando e tudo mais. E ela sempre tem a gente como espelho, então elas vê sempre a gente trabalhando com a ferramenta, com o computador em si. E aí, de vez em quando, sim, a gente conversa muito sobre isso para poder ela ter um caminho mais sólido, digamos assim, nessas pesquisas e não desvirtuar, né? Perder o foco e nem ir para um outro local que possa ser perigoso para ela. O nome é bem diferente, ChatGPT, que nada mais é do que uma inteligência artificial que foi criada em modelos de linguagem, baseada em uma série de dados e algoritmos, respondendo a perguntas de forma instantânea, como se fosse uma pessoa do outro lado da tela. Uma IA generativa, você consegue utilizá-la para aumentar sua produtividade em questões técnicas, tá? Por exemplo, se você pede para ela criar um aplicativo ou te ensinar a criar um aplicativo, ela vai te mostrar o passo a passo para criar um aplicativo. Se você pede para ela ensinar você a aprender inglês, então ela vai te dar o passo a passo. Para isso você precisa saber configurar o seu prompt de conversa com ela. O equipamento tem se tornado muito comum aqui dentro da sala de aula, por conta da facilidade do uso da tecnologia, o que contribui para o conhecimento dos alunos. Mas antes mesmo de começar a utilizar, é preciso entender os perigos e limites dessa ferramenta. A realidade é que a cada instante o universo da internet sempre avança e cria novas metodologias. Nas salas de aula, os estudantes que utilizam precisam ficar atentos e quem ensina também, já que o chat não é considerada uma inteligência artificial perfeita e pode se confundir ao criar conteúdos e até plagiar. Na escola, para a produção textual em si, ainda é algo muito mecanizado. A gente consegue identificar que aquele texto é feito por uma máquina, né? Se o aluno pegar recortes, aquele texto não vai ficar coeso, né? Bem organizado. Então, assim, eles não usam para copiar. E a gente precisa alertar, né, disso, que dá para identificar, até que dá um alerta para que eles entendam que não é legal que eles façam isso. Mas para ensinar essa questão da ferramenta, porque o plágio é crime, né, é algo perigoso, e assim os alunos, por não ter essa educação digital, eles às vezes não têm essa facilidade de entender o perigo desse mau uso, né, da ferramenta. Mas o ideal é que, se o estudante for aderir à inteligência, ele saiba os melhores caminhos, apenas para adquirir conhecimentos gerais, utilizando com consciência. Eles precisam ter conhecimento para fazer esse uso. Não adianta ter aquela informação solta. Eu preciso conseguir esse conhecimento, essa informação que o ChatGPT ou outras inteligências artificiais podem oferecer, mas eu preciso fazer esse uso de uma forma consciente. O que eu, Kainan, ao encontrar essa ferramenta, esse repertório histórico aqui no chat, que facilitou para mim, né, o conhecimento dessa informação, vou fazer na minha redação em si? Como é que eu vou fazer esse link, né? Como é que eu vou conseguir relacionar? Para que serve esse conhecimento? Então, se os meus alunos forem orientados dessa forma, ou todos os alunos, de que é possível fazer um bom uso, acho que sim, é uma boa ferramenta. Se não, vai ser mais uma vez um problema, por causa exatamente do mau uso. Excelente, essa é a diferença. Excelente professor, excelente entrevista. E me lembro, inclusive, da época do Google, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Toma cuidado, porque... Inclusive com relação a direitos autorais. Você sabendo
fazer bom uso, eu estou estudando a respeito, inclusive, dessa inteligência artificial. Depende da forma como você vai utilizar essa inteligência artificial, especificamente essa ferramenta, porque às vezes a tradução fica péssima e também o texto, às vezes, ele é muito cru, ele é muito quadradinho, você percebe na hora que é artificial, hein? Tá certo?